Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Certo, vamos direto ao ponto porque hoje a gente tem pela frente um texto simplesmente fascinante. Nós vamos mergulhar numa daquelas parábolas filosóficas clássicas, sabe? Aquela que, numa primeira lida, parece só uma historinha boba, mas que, caramba, esconde um monte de camadas sobre malícia, sabedoria e, bom, sobre a imensa responsabilidade pessoal que todos nós carregamos. É literalmente o tipo de reflexão que faz a gente parar tudo e repensar o nosso papel no mundo. Então, vamos destrinchar essa narrativa para entender de verdade o que o material de origem está dizendo sobre o absurdo poder das nossas escolhas. Imaginem só a cena. O texto conta a história de um sujeito mal intencionado, bem maldoso mesmo, que decide pregar uma peça. Na verdade, armar uma arapuca para um mestre que era super conhecido por ser, assim, o ápice da sabedoria. E o plano do cara, olha, é de uma crueldade quase perfeita. Ele pega um passarinho bem pequeno, esconde nas mãos fechadas e vai caminhando até esse velho mestre. O truque é super simples, mas cheio de má-fé. Ele quer fazer uma pergunta onde, independentemente do que o sábio responder, a resposta vai parecer errada para todo mundo que está assistindo. E aí vem o bote. O grande dilema que o homem lança é esse aqui. Mestre, o passarinho que eu trago nas mãos tá vivo ou tá morto? Gente, pensem na tensão absurda desse momento e na lógica maldosa dessa armadilha. Se o mestre disser tá vivo, o cara simplesmente esmaga o pequeno animal ali mesmo e mostra ele morto, provando que o sábio errou. Agora, se o mestre disser tá morto, o cara simplesmente abre as mãos, deixa o passarinho voar livre e, de novo, desmoraliza o mestre na frente de um monte de discípulos. Parece ou não parece uma sinuca de bico impossível de sair? Mas é exatamente aí que a verdadeira sabedoria brilha. O texto narra que o sábio não pisca. Ele olha no fundo do olho daquele homem como se estivesse lendo a alma dele, sabe? E aí, com uma calma daquelas que dá inveja, ele solta essa resposta absolutamente genial. O destino desse pássaro, meu filho, está em suas mãos. E isso, pessoal, ilustra perfeitamente como a pura sabedoria simplesmente atropela qualquer desonestidade. Ele nem tenta adivinhar o que está acontecendo. Ele devolve toda a responsabilidade de vida ou morte direto para o colo de quem tem o poder da ação nas mãos. A armadilha é desmontada na hora, sem mágica, só com a verdade. Bom, o que nos leva para a próxima parte. O destino em nossas mãos. Porque essa história não é só um continho para passar o tempo, tá? Ela é o ponto de partida para a gente pensar na destinação humana como um todo. A fonte aponta que rola um mito muito forte na sociedade da gente de colocar a culpa de tudo, das doenças, da miséria, da ignorância, da desgraça toda, na conta da vontade de Deus. Só que o texto bate de frente com isso. Ele diz que, se o princípio divino é de puro amor e bondade, não tem lógica conceber que ele seja o gerente das nossas desgraças. O grande ponto aqui é, a vida é dada por Deus, sim, mas a qualidade dessa vida... essa é moldada puramente pelas nossas ações. A realidade é que nós é que desenhamos a nossa sociedade pelo que a gente escolhe fazer. E isso leva a gente direto para uma daquelas afirmações de dar um soco no estômago. O material argumenta que se o mal está dominando a situação, se ele está imperando por aí, é simplesmente porque as pessoas boas estão se omitindo timidamente, estão encolhidas, deixando o espaço livre. A conta é coletiva. A mensagem central é que a mão que vai tirar o ser humano do fundo do poço não vai descer magicamente das nuvens. É a mão de quem está do nosso lado. O destino da nossa sociedade é, de um jeito muito pragmático, só um somatório gigante de tudo que a gente faz todo santo dia. E isso nos conecta ao próximo ponto, a prática da solidariedade. Tá, mas e na prática? Como a gente sai do campo das ideias e traz isso para a convivência diária? A resposta do texto para construir uma sociedade minimamente saudável é a solidariedade. E olha, não como uma palavra bonita de dicionário. Solidariedade real aqui significa prestar ao semelhante todo o cuidado que a gente gostaria de receber se fôssemos nós os necessitados ali na rua. É empatia na veia, traduzida em ação. É entender que impactar positivamente a vida de quem está perto não é só legal, é um dever. É literalmente a única ferramenta que a gente tem para moldar aquele destino melhor que a gente acabou de falar. E para fazer essa engrenagem girar, o texto joga umas diretrizes maravilhosas. A primeira é, não deixe a vida passar em branco. A fonte usa uma imagem linda, dizendo que todos nós temos um anjo escondido no interior, que espelha o nosso melhor potencial. Mas para acordar esse anjo, a gente precisa se dedicar a um ideal. E ele nota com muita sabedoria que esse ideal nem precisa ser perfeito, tá? Fora isso, a pegada é ser proativo. Não ficar esperando um elogio para fazer o bem, não ficar esperando que o outro dê o primeiro passo. A provocação aqui é assumir o volante. Seja aquela pessoa que incentiva, que apoia, que acha o máximo transformar o dia de alguém para melhor.
Certo, mudando um pouquinho a marcha agora, vamos para a Grande Guerra Íntima. A gente estava falando da sociedade, do macro, mas agora o texto dá um mergulho fundo, lá dentro de cada indivíduo. E aqui, a fonte introduz um referencial bem espiritual, mencionando ensinamentos do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Olhando de forma bem parcial para o que nos é exposto, as exigências centrais são altíssimas e super claras. Amar sem fazer nenhuma exigência, praticar o bem sem querer o troco e exercitar o desprendimento total das coisas materiais. O autor até dá uma alfinetada curiosa, dizendo que é justamente por exigir uma bondade tão radical e incondicional que essas ideias quase nunca brilham os olhos dos chamados sábios do mundo ou dos governos. É algo que exige demais. E tudo isso esbarre num conceito um tanto quanto abstrato, mas fascinante: a psicosfera da Terra. Basicamente, o texto sugere que existe um ambiente, ou atmosfera planetária, que é afetada diretamente pelas nossas mentes e atitudes. O mais louco é a mecânica de como isso melhora. A fonte descreve que o esforço psíquico e individual de cada ser humano, aliado ao estudo e boas leituras, é o que vai limpando essa atmosfera. A lógica fecha assim: se todo o bem vem do divino, ele só chega no mundo através das mãos humanas. Ou seja, a faxina do planeta começa obrigatoriamente na mente e no coração de cada um. O que joga a gente para esta profunda constatação. Prestem atenção. Se o mundo é transformado pelo nosso esforço individual, o maior trabalho da vida não está lá fora. A maior guerra acontece na nossa intimidade. É no escuro e no silêncio da nossa mente que moram os nossos piores e mais verdadeiros inimigos. Seja o nosso egoísmo, a nossa omissão, o orgulho, o medo, a batalha mais pesada e a mais crucial de todas é a superação de nós mesmos. E para amarrar todo esse raciocínio com chave de ouro, o texto larga essa declaração aqui em caixa alta no original: você é aquilo que resolve se tornar, e siga em paz. É o resumo definitivo do que significa assumir a bronca. Exatamente como aquele passarinho nas mãos do homem lá no início da história, quem nós somos e o que o nosso mundo vai ser amanhã depende inteiramente do que a gente decide fazer com as nossas próprias mãos, a cada instante. Para encerrar nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Se a verdadeira batalha está acontecendo agora mesmo aí dentro, quais são os inimigos íntimos que estamos combatendo hoje? O que estamos escolhendo alimentar e o que estamos escolhendo libertar? Fica o convite para que essa reflexão vá muito além dessa tela. Muito obrigado por acompanharem mais essa jornada pelo conhecimento e por mergulharem nessas ideias com a gente. Até a próxima!